Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai fazer um tema muito interessante que é: há tempo para tudo? Será que há tempo para tudo? Será que eu posso deixar para amanhã o que posso fazer hoje? Então, o que o principal vai falar sobre nós, sobre esse tema? Contamos hoje, novamente, com essa presença aqui do meu irmão Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática, esse tema tão importante, não é? Então, a gente espera aí que a nossa reflexão seja útil, né? Boa noite a todos que estão aqui conosco. É sempre uma alegria, realmente. Assim seja. Sempre ser alegria nossa, né, Lara? E contar com você, com seus comentários sempre corretos, sempre diretos, assim, né, objetivos, né? Isso é muito importante de aprender com você também. E descobrimos Aprendemos também, uns com os outros, né, Jefferson? exatamente, A gente está aqui sempre aprendendo. exatamente. E você, pessoal, se você não conhece ainda o nosso canal, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe e divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender qual que é a opinião dos espíritos sobre esse tema, que é há tempo para tudo. Então, contamos hoje com a opinião da Lara, começando a show de hoje. Pois é, gente, olha, quando a gente pensa no tempo, né? Eu sempre penso o seguinte: o que é uma das coisas que mais a gente faz nesta vida? Reclamar, né? É uma lista interminável de reclamação, né? Principalmente de quê? Falta de tempo, né? A gente reclama da vida, a gente reclama que a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente gostaria, né? Tem gente que reclama que não tem tempo nem para fazer as coisas mais simples, né? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, as tarefas rotineiras, né? Aí você fala assim, você fala para o marido assim que saiu depois de você para trabalhar, poxa vida, não arrumou a cama, não deu tempo. Pois é. Então vamos pensar o seguinte: será que o tempo é o vilão da nossa vida? André Luiz tem uma frase muito interessante que ele diz assim: ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com devido proveito. E essa é uma verdade incontestável, né? Por quê? Se a gente parar mesmo para analisar, né, o tempo flui, gente, de acordo com a nossa programação mental e de acordo com as nossas emoções, porque são as nossas emoções que administram o tempo, né? É só você fazer uma simples observação. Como é que está transcorrendo a sua vida? Está aí, né, igual um rio caudaloso, né, um cavalo desembestado aí sem rédea? Não é? Pois é. Ou será que tem algum tipo de administração inteligente? Qualquer tipo de planejamento que seja, de projeto que auxilie a realização de tarefas do cotidiano, do dia a dia. A gente precisa pensar nisso, porque muitos de nós nos deixamos levar pelos acontecimentos, né? Pelo trabalho, pelas demandas familiares, pelas lutas diárias, mas a gente nem sequer faz um esforço mínimo, um esboço qualquer de planejamento das tarefas, gente, dos compromissos que nos competem. Aí, sabe o que acontece? A vida vira um emaranhado caótico de coisas para fazer, né? Eu tenho uma mania de organização, então eu não tenho uma agenda, gente, eu tenho três, todas sendo utilizadas ao mesmo tempo. A gente também não precisa de tanta doideira assim, né? Mas brincadeira à parte, se a gente não tiver um pedaço de papel que seja, gente, para a gente anotar ali o que a gente precisa fazer, aquelas tarefas que são urgentes. Ah, eu tenho dentista, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Que você anote, faça no seu celular, né? Hoje a gente tem essa facilidade da tecnologia. Faça ali. Tem aplicativos hoje, né, que ajudam a administrar o tempo. Se a gente não fizer isso, a gente acaba se perdendo no caos. E isso traz uma frustração enorme para nós, né? Porque no meio desse estado caótico,
que vai se instalando na nossa vida, sabe o que acontece? A gente vive atrasado, com coisas por fazer, né? Aí deixamos de fazer outras coisas porque o tempo não foi possível, insatisfeitos, e o pior, na grande maioria das vezes a gente está cheio de argumento de desculpa, né, para disfarçar a nossa, entre aspas, falta de tempo, que não é falta de tempo, não é? É falta, na verdade, de organização. E isso tudo, gente, traz um conjunto de emoções negativas para a nossa vida. Porque quando a gente vive em meio a esse caos, essa bagunça, né, a gente vive infeliz, incomodado, né? Surge aquele sentimento de incompreensão para conosco mesmo, né? A gente vê o outro organizado e vê a nossa mesa, fala assim: nossa, o que é isso? Como é que eu consigo trabalhar nesse ambiente, né? A gente vê a casa do outro organizada, às vezes, alguém que é organizado, a gente abre as gavetas de talher da nossa cozinha, você não acha nada, de tão bagunçado que aquilo está. Então, a gente vai criando esse sentimento de incompreensão, tanto para conosco, quanto para com aqueles que estão caminhando conosco, ao nosso redor, né? E isso faz com que a gente viva em constante clima íntimo de luta, de guerra com o mundo, de guerra com o relógio, de guerra com o compromisso, né? Então, gente, não está na hora da gente começar a administrar melhor o nosso tempo? Porque, olha, vamos lembrar que há tempo para tudo, né? Há tempo para cada coisa debaixo do sol. A gente é que precisa se organizar, né, para fazer essas coisas, né, Jefferson? Porque depois, gente, não adianta reclamar. Muito bem, é verdade, velho. E essa expressão também, a temperatura, também tem uma expressão que fala no Eclesiastes 3:1, né? Que tem tudo o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a gente vive uma jornada encarnatória de muita desorganização, como a Lara muito bem falou. A gente não busca se organizar, não busca agendar aquilo que de acordo com aquele dia. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, acabar fazendo tudo bom com a barriga, né? E se esquecemos de fazer o necessário, que é fazer bem feito. Então, ou seja, a gente pega tudo para nós, só que acaba fazendo, não faz nada, porque a gente não faz bem feito. Então, as tarefas, as atividades que a gente tem que fazer, tem que ser feita bem feita, porque não adianta a gente querer organizar nosso tempo para fazer todas as coisas no mesmo dia, se a gente não tem a gente se organiza, a gente se prepara para aquilo. Então, a gente vive uma jornada evolutiva de corrida, tudo corre, tudo acelera, que nós somos assim. No tempo de hoje, a gente pode ver nas redes sociais, a gente pega o X, pega o Instagram e só vai passando notícia, não para para ler. O que te interessa, você para, lê um pouquinho, se for interessante, você continua. Se não for interessante, você vai para o próximo. Então, a gente está num tempo assim de tudo corre, né? Outra coisa que eu acho muito interessante também te abordar, tudo tá bom então, já que há tempo tudo, então eu vou deixar o que posso fazer hoje para amanhã, então. Não, procrastinar não cai bem nessa frase aqui, né? Esse tema aqui. Por quê? Porque se há tempo para tudo, para o nosso espírito evoluir. A gente evolui de maneira com o nosso esforço, com o nosso conhecimento, buscando esclarecimento, buscando evoluir, buscando combater as nossas próprias imperfeições. O que não pode é a gente querer, não, tá bom, eu tenho tempo para tudo, então, na próxima encarnação eu vou ser melhor do que hoje. Hoje eu vou viver a vida como eu quero, e na próxima encarnação eu resolvo isso. Não, você está arrumando um problema para você, um problema muito grande para você, que você tem condições de fazer hoje, o que você poderia estar aprimorando amanhã, ou então buscando aprimorar uma outra coisa amanhã. Então, o tempo de hoje tem que ser utilizado de maneira muito com seriedade, com sinceridade, porque eu sempre falo essa frase, eu acho muito magnífica, assim, do Chico Xavier, que é: a cada dia que a gente acorda, uma nova página que escreve no livro da nossa vida.
E o que você quer escrever nesse livro da sua vida? Procrastinação? Desorganização? O que a gente quer? Nós queremos viver a vida da melhor maneira possível, mas tem que ser dentro dos limites da ordem, dentro dos limites da organização, da sabedoria, do conhecimento, da jornada do progresso. Ou seja, temos que fazer as tarefas do dia a dia de uma maneira mais organizada, mais trabalhada, preparada, para que a gente possa fazer, então, tudo da melhor maneira possível. Porque se eu tenho uma missão de fazer um café, passar um café, eu estou ali correndo, como que o café vai sair? Vai sair bom? Provavelmente você vai tirar antes da hora, e não vai ficar tão bom assim. Porque a vida, ela não é, ela prossegue de maneira a nos evidenciar as necessidades que nós buscamos. Mas se souber aprender com essas dificuldades, essas barreiras que a vida nos coloca, os ensinamentos que a vida nos coloca, são lições aprendidas que nós vamos, com certeza, passar. Né? Não é à toa que a gente está na escola. E a escola exige que a gente seja aprovado. Se a gente não deixar para lá, fazer de qualquer maneira, a gente vai ser aprovado? Não. A gente vai ser reprovado. Então, temos que voltar de novo, na próxima geração, vivenciar algumas coisas semelhantes, para a gente poder passar e entender que o mal feito ontem, a procrastinação de ontem, vamos ter que viver tudo de novo. E agora, sabendo que a lei de ação e ação e reação é uma lei que está sempre em vigor aí e não nos escapa da nossa memória. Esqueci meu obsessorzinho particular aqui com o microfone desligado, né, gente? Mas isso que o Jefferson disse, né, é realmente importante. E essa passagem que está lá em Eclesiastes, né, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, é verdade. Emmanuel diz uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte: a gente tem que prestar atenção com aquilo que a gente faz do tempo que a gente tem, né? A gente precisa ter entendimento, discernimento, equilíbrio. Por quê? Porque senão a gente passa o dia fazendo o que não deve, ou deixa passar as horas aí de forma vazia e inútil. E, gente, tempo é um tesouro perdido que não volta. Não volta, né? Emmanuel diz isso e quem sou eu para discordar de Emmanuel, né? Não somos ninguém. Então, cada um de nós tem o tempo que nós fazemos para nós mesmos, né? Então, ficar dizendo que o tempo é curto, que o tempo não é suficiente para eu fazer isso que eu quero, né? Sabe o que a gente está fazendo quando a gente usa essa desculpa, gente? Me desculpe, mas é admitir a nossa incompetência e a nossa impotência para a gente administrar a nossa própria vida. Por quê? Porque viver é um ato de coragem. Lara, mas o mundo tem exigido tanto de nós? Claro que tem. Olha a época que a gente está vivendo. Nós estamos no final da transição planetária. Então, é claro que é um tempo difícil que o mundo tem exigido de nós. Tem exigido até que a gente se posicione firmemente pelo bem. Não é? Então, se a gente mudar o foco da nossa atenção, e quando eu falo mudar, é só um pouquinho, é só você dar uma viradinha assim, ó, na cabeça, para você enxergar o outro lado, você enxergar aqui, ó, o que está aqui, periférico a você, a gente consegue mudar o nosso foco. Por quê? Porque a gente tem muito mais a agradecer do que a gente pensa. Né? A gente tem muito mais a agradecer do que reclamar, do que dizer que nós não temos tempo. Né? Então, a gente precisa perceber esse tipo de coisas. Porque, olha, o ser humano, é verdade, já evoluiu num punhado de coisa, né? Ele já evoluiu em tecnologia, em medicina, em engenharia. É verdade que o mundo já quebrou um punhado de preconceito, de tabu, né?
de sistema social e político aí, ditatoriais que foram derrubados, bem verdade, né? Que agora a gente está vendo aí uma escalada, né? Nas coisas, mas olha, a gente precisa entender que nós somos o quê? Espíritos. E nós estamos mergulhados nesse escafandro de carne, né? Tudo que a gente faz é espiritual, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala, com o modo que a gente age. Qual é o valor que eu estou entrando em sintonia com ele? Que valor eu estou defendendo? Porque nós estamos vivendo um tempo de mudanças radicais, né? Mesmo, né, os ventos da mudança tá aí, onde tudo está sendo colocado à prova. Valores, posturas, comportamentos, né? Tudo está ardendo no fogo da renovação. Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A paz que eu quero, ela precisa ser conquistada através da arma da renovação, né? O conceito que Jesus traz de luta é luta regeneradora da criatura. A espada simboliza, não se sair aí dando espadada um no outro, não, né? Hoje a gente não usa mais espada, né? Você vai lá dar usa uma arma, né? Mas não é essa luta. É a luta que simboliza conhecimento, ação, atitude no bem, movimento no bem, acima de qualquer coisa. É a luta contra as nossas más inclinações, é a luta do nosso aperfeiçoamento interior, é o combate contra as nossas imperfeições. E para a gente conquistar alguma coisa, para a gente vencer a si mesmo, é preciso esforço. É preciso esforço. Gente, tem 20 séculos que Jesus aqui esteve, que deu um impulso renovador a este planeta. E ainda tem gente que dorme aí, ignorando esse processo santificante que Jesus traz. Vamos lembrar que Jesus disse uma coisa muito interessante: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo está contra mim. Jesus falou isso, está lá em Mateus 12. Quem não está disposto a se juntar àqueles que entenderam o propósito da vida que Jesus trouxe, fica à margem, realmente só reclamando, achando que não tem tempo para fazer as coisas, ou seja, está perdendo tempo. Então é preciso que a gente compreenda as palavras do Cristo, porque, gente, entre o bem e o mal não existe neutralidade, não tem transição entre a verdade e a mentira. Nós temos duas opções: ou a gente se esconde na sombra, ou a gente se revela na luz. Quem não faz o bem por si só já está fazendo mal por omissão. Então, é preciso compreender o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Porque depois, o Chico falava que muitas pessoas aportam no plano espiritual e falam: nossa, quanto tempo eu perdi. Pois é. E aí, depois vai ser como, né, Jefferson? Perdeu tempo, não volta atrás. Eu também gosto da mensagem do Chico, Lara. Fala assim que o mal nada mais é que a ausência do bem. E agora for, né? Ou é, você escolhe o mal ou escolhe o bem. Não há meio termo. Não há como ficar em cima do muro, né? Se você não faz o bem, já está fazendo mal. Então, querendo ou não, está fazendo mal. E o Humberto Campos, no livro Pontos e Contos, fala o seguinte: o tempo, contudo, meu filho, pertence ao Senhor e ninguém pode subverter as ordens de Deus. Continua o Humberto Campos. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é o título da confiança e de toda confiança traduz responsabilidades. E aí eu acho interessante o Emmanuel fala nessa obra Justiça Divina, que também é psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: observa, contudo, o que fazes do tempo e vale-te dele
para instalar a bondade e a compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo, porque o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. A Lara falou, o passado não volta. O que você fez, deixou de fazer, não vai mais voltar. Você pode, sim, tentar colocar em dia, né, as suas dificuldades, seus débitos. Mas o que foi feito ontem, há um segundo atrás, a gente não consegue mais mudar. Posso mudar agora, vai fazer no futuro, um futuro melhor para mim. Mas o passado já passou, não volta mais. E temos também em Gálatas 6:10, Paulo fala o seguinte: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Olha só que interessante do uso do tempo. Há tempo para tudo? Sim, há tempo para tudo. Desde que nós façamos o bem para todos. O bem para todos é fazer para todos, não só para mim. Eu também me incluo nesse benefício, vamos dizer assim, né, de fazer o bem. Mas o bem que eu fizer para outros será o bem que eu estou fazendo para mim mesmo. Porque se eu semear o bem, eu colho o bem. Então, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E o Emmanuel, no livro Passos na Vida, fala o seguinte: realmente não sabes quanto ao tempo que a reencarnação te reserva. Você está vendo ou ouvindo essa ou aquela pessoa e fazendo isso ou aquilo pela última vez. Então, se nós temos esse tempo de agora para poder nos renovar, nos regenerar, buscar perdoar, buscar enfrentar as dificuldades, né, as nossas perfeições, o tempo é agora, é hoje, exato momento. Então, precisamos mover forças, vontade. Desculpa, é uma moto passando aqui que está a mil. É, até me perdi. Força, vontade, e também precisamos trabalhar no bem. Trabalhar no bem é servir a Jesus. A Lara falou muito bem. Quem comigo não se une, vai se separar. Então, a gente realmente é cristão? Será que eu sou cristão? Quais são as minhas ofertas, vamos dizer assim, de benefício para Deus, para Jesus, no meu dia a dia, nos pensamentos, nas minhas obras diárias, nas tarefas diárias? Estou fazendo tudo para Jesus ou estou fazendo isso para me beneficiar materialmente, financeiramente, sem pensar em Deus, mesmo que eu lese o outro? Então, se estou lesando alguém, se estou machucando alguém, se estou me ferindo, não é o bem que eu estou fazendo. Porque o bem que eu deixo de fazer para o outro, eu deixo de fazer para mim também. Pra mim também. Então, precisamos aí meditar e pensar. E só para encerrar, a agenda cristã, o André Luiz fala o seguinte: não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Lara, considerações finais? Pois é, gente, olha, a gente não está aqui só para sobreviver. A gente está aqui para viver. E viver em abundância. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10. Né? Então a gente tem que ter uma outra postura diante da vida. Porque quem faz da vida uma arena abençoada de luta, que aproveita as oportunidades, né, para se renovar, para se fazer novo, né, para se reinventar com criatividade, com bom senso, com disposição, quem faz isso se abre para a vida, gente, para a vida plena. Tem satisfação de viver. Por quê? Porque sabe que está fazendo a sua parte com esforço próprio, né? E se tiver confiança na assistência divina, na providência misericordiosa de Deus, né? A gente avança sempre, né? A gente acorda de modo diferente, a gente acorda imbuído daquele espírito que a gente é capaz de enfrentar qualquer coisa, né? Pelo nosso esforço, pela nossa confiança em Deus. Então tá na hora da gente parar com esse coro de que a gente é sofredor, injustiçado, reclamando, né? E resgatar a dignidade de sermos filhos de Deus, gente.
porque nós somos irmãos de Jesus. Então, o mundo só vai mudar para melhor quando o meu mundo interior mudar para melhor. Então, a gente precisa parar de perder tempo reclamando, criticando o outro, defendendo valor materialista, ilusório. Né? Vamos passar a utilizar o nosso tempo de forma melhor para cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, né? Por quê? Porque o nosso corpo é a casa do nosso espírito. Então vamos separar um tempo no nosso dia, gente, para a gente fazer uma autoanálise, né, buscar ali, porque autoconhecimento é essencial, buscar saber o que, que a gente fez de bom, o que, que a gente fez de ruim, onde eu perdi tempo, onde eu utilizei meu tempo de forma adequada, né, e utilizar o tempo de forma adequada todos os dias para aprender coisa nova, para estudar, para buscar o conhecimento, né? A gente não pode, gente, né? E convenhamos, né? A gente deve, aliás, ter o nosso tempo ampliado, bem administrado, né, de maneira inteligente. Só que para isso é necessário que a gente tenha um mínimo de planejamento, um mínimo de disciplina. Porque também não adianta a gente pôr no papel e nem olhar para aquele papel mais. Porque isso... o que adianta isso? Então, vamos reorganizar a nossa vida para que a gente tome posse, tome controle da nossa existência, né? Fazer as pazes com o relógio, gente, né? Não vamos permitir que o relógio seja ameaçador, não, ao contrário, né? Saber administrar o tempo é nós nos programarmos para a gente estar satisfeito com as nossas próprias realizações, né? É entender que a gente pode ter resultado bom mesmo que os fatores independam da nossa vontade. É a gente estar satisfeito com o esforço que a gente faz para ser melhor. Se a gente faz isso, a gente para de brigar com o relógio. E se a gente para de brigar com o relógio, a gente vive melhor. Então vamos parar de perder tempo, gente. Vamos aproveitar o tempo, que é isso que a gente tem que fazer. Os minutos não voltam, as horas não voltam. E depois, quando a gente chegar no plano espiritual, nós não poderemos reclamar de perder o tempo, porque é responsabilidade nossa. É verdade, cara. Eu sempre me lembro, né, do Chico falando, e você falou também, que quando a gente desencarna, a gente vai ver, olhar, nossa, tive tudo na minha mão para evoluir, dar um passo grande na minha vida, né, minha jornada evolutiva, e infelizmente, pelos pequenos detalhes, pela, pelo próprio egoísmo, pelo orgulho, eu acabei me afundando mais ainda. Já saí endividado, eu estou mais endividado ainda. Então, precisamos mentalizar. Só queria encerrar, antes de dar boa noite, né, com duas frases que eu queria citar, que eu acho interessante. Uma é do Neil Russo, Jesus no Lar, faz o seguinte: o tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço. E o Emmanuel fala o seguinte, no Encontro Marcado: sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida, mas tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. Então, o tempo é uma concessão divina. É é uma matéria, essa matéria-prima, que a gente tem que saber lidar, trabalhar ela para fazer o bem e também poder nos ajudar a progredir. O bem, ele é feito de forma, um trabalho, no nosso esforço, né? Então, eu até recomendo que vocês façam a leitura da obra Enquanto Marcado, que é uma obra magnífica. Tem muitas instruções, muitos temas interessantes que vêm muito ao encontro que a gente está falando hoje. Eu não vou conseguir citar todos, né, capítulos, mas leia o livro inteiro, que é muito bom. Chegamos no final do programa. Obrigado, Lara, pela sua presença. Obrigado a todos pela sua presença. Antes de finalizar, peço que você fique mais um pouquinho, só para a poder dizer para nós quais canais que você tem que se inscrever e tem que seguir aí. Lara? Pois é, gente, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá uma espiada lá no meu canal também, @Fé para Quê no YouTube. Se você gostar, se inscreva, visitem nossas páginas na internet, né? Tá aí embaixo do nosso nome.
nos siga nas nossas redes sociais. Então, vai lá, conhece um bocadinho mais do nosso trabalho, se você gostar, você se inscrever e compartilhar. É isso aí. E, pessoal, divulgue os vídeos, né? Divulgue os vídeos para que mais pessoas possam entender e compreender a importância do tempo. Porque a gente divulga tanta coisa, tanta besteira no dia a dia, a gente esquece de divulgar aquilo que é mais importante, aquilo que vai ajudar o outro a despertar. E uma coisa muito interessante, às vezes você está levando o conhecimento, aquele vídeo, aquela mensagem para alguém que está pensando talvez em tirar sua própria vida. Você pode ser o médico, pode ser Jesus na vida daquela pessoa. Então, vamos divulgar. Não só nossos canais aqui, mas outros canais também. Não só o meu, o da Lara, mas outros canais também. Divulgue o que é bom, o que é belo. Divulgue a verdade sempre, independente de que qual canal seja. Perfeito, pessoal? Obrigado a todos. Um ótimo domingo e uma boa e abençoada semana a todos. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Até o próximo domingo. Até mais. Tchau.